tá? Então, começando a falar da formação da placa, o que estávamos falando é que a ativação do endotélio, então, induz o recrutamento dos monócitos que estavam circulando na corrente sanguínea para o tecido. Esses monócitos, então, começam a liberar citocinas pró-inflamatórias. Esses monócitos ativados, deixa eu botar aqui no laser pointer, esses monócitos ativados secretam mais citocinas inflamatórias, secretam uma citocina muito importante chamada MCP, que significa proteína quimiotáxica de monócitos ou de macrófagos, tá? Para recrutar mais macrófagos para esse tecido. Eles começam, então, ao se ativar, começam a liberar espécies reativas do oxigênio, e essas espécies reativas do oxigênio, que são radicais livres, começam a oxidar diferentes macromoléculas. Dentro delas, o LDL, que é um lipídio de membrana do colesterol. Então, esses macrófagos, então, agora começam a modificar seus fenótipos e se transformam em células grandes, tá? Cheios de LDL oxidado, que eles internalizam, chamadas agora de células espumosas, que vão permanecer aqui na parede dos vasos sanguíneos. Eles estimulam também a proliferação e a migração de células do músculo liso, tá? Então, essa parede endotelial vai ficando menos elástica, com mais contração e menos, então, relaxada, aumentando, engrossando, então, a parede dos vasos e diminuindo o lúmen. Ao mesmo tempo, o que acontece? Quando começa todo esse processo pró-inflamatório, os macrófagos liberam também enzimas para degradar o colágeno, as famosas matriz metaloproteinase. E quando acontece, então, esse dano tecidual, as plaquetas, que são células que são capazes de sensar o dano aos tecidos, tá? Migram até essa região, se agregam e começam a formação dos coágulos. Então, nesse momento, mais monócitos ainda começam a liberar uma outra proteína chamada fator tecidual, o tissue factor, tá? E esse tissue factor, então, inibe agora a ação das plaquetas, rompendo os coágulos formados a partir dessa proteína chamada inibidor do ativador de plasminogênio, tá? E com isso se tem, então, toda essa formação dessa placa aterosclerótica com a formação de coágulos ou trombos, tá? Que podem, então, ser liberados e migrar, então, pelos vasos sanguíneos com o perigo, obviamente, de oclusão trombótica de artérias, tá? Então, isso aqui é simplesmente para aproximá-los a vocês a como essa proteína C reativa, que foi, então, induzida a partir de um processo inflamatório, tá? É capaz de impactar uma doença. É óbvio que isso não acontece quando a proteína C reativa aumenta de forma controlada por causa de um processo, por exemplo, infeccioso, tá? Esse caso aqui, a aterosclerose, seria, no caso, um estado patológico onde a proteína C reativa está aumentada de forma crônica. Tá? Mas que outras consequências a gente pode ter ante um processo de aumento da temperatura ou de febre? Então, nós temos, assim, atividades, como está escrito aqui, que são sensíveis ao calor, ou seja, que reconhecem que há um aumento da temperatura e geram uma consequência. Uma dessas consequências é chamada de granulopoiese, que é a hematopoiese focada, então, na produção especificamente daquelas células polimorfonucleares, como são os granulócitos. Dentro deles, os mais importantes num processo inflamatório, por exemplo, causado por uma bactéria, um vírus, vão ser os neutrófilos polimorfonucleares. Tá? E esses neutrófilos polimorfonucleares vão ser liberados, então, para a periferia e vão ir por quimiotaxia, vão ir para a região onde acontece, então, o lugar da infecção, o sítio infectado, ou seja, no pulmão, ou seja, em outro lugar da periferia, tá? E vão aumentar também a sua atividade neutrofílica, de morte.
E essa atividade de fagocítica e de morte daquele micro-organismo fagocitado é a chamada o aumento da explosão respiratória. Lembram aquela enzima chamada fagocitooxidase ou NADPH oxidase. Ao mesmo tempo, o aumento da temperatura também permite, então, macrófagos têm a mesma atividade de fagocitose de micro-organismos e aumento da sua atividade fagocítica, e também as células dendríticas. As células dendríticas são células especializadas, então, no patrulhamento e na ingestão de micro-organismos. Então, junto com neutrófilos e monócitos macrófagos, são células que fazem a fagocitose, tá? Só que quando elas fagocitam, elas vão migrar para os linfonodos mais próximos, que a gente chama de linfonodos drenantes, e começar o processo de processamento e apresentação de antígenos derivados daquele micro-organismo que foi endocitado para apresentação às células do sistema imune adaptativo, como são os linfócitos T. Então, todas essas atividades aumentadas celulares e essa apresentação melhorada, digamos, vai ser estimulada também pela elevação da temperatura ou a febre. Tá? E que fármacos ou drogas anti-inflamatórias nós temos? Então, nosso organismo produz, tá, naturalmente um composto que é um lipídio chamado cortisol. Tá? O cortisol é produzido, então, liberado na corrente sanguínea, e ele é capaz de atravessar as membranas plasmáticas por ser um derivado de esteróis, tá? Ele é um lipídio, então atravessa facilmente a membrana plasmática, e dentro do citoplasma esse cortisol é capaz de se associar com seu receptor. Então, o receptor de glicocorticoides está presente no citoplasma. Quando o cortisol se associa com seu receptor, vão migrar ao núcleo, onde vão acontecer, então, as consequências. E, principalmente, existem dois lugares onde esse receptor, junto com o cortisol, vão reconhecer um DNA. Um é chamado o elemento responsivo ao glicocorticoides, e esse elemento, essa porção do DNA, quando é reconhecida pelo glicocorticoide com seus receptores, vai estimular a transcrição do RNA mensageiro, que vai produzir citocinas anti-inflamatórias. Tá? Então, essas citocinas anti-inflamatórias, as duas mais importantes são interleucina 10 e fator de crescimento tumoral, TGF-beta, tá? Que são citocinas que se contrapõem àquelas citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, interleucina 1-beta, por exemplo, interleucina 6, por exemplo, fator de necrose tumoral. Ao mesmo tempo, tá? O cortisol com seu receptor, eles podem interferir, tá? Em outra região do DNA. Essa região do DNA, aonde aquele fator nuclear NF-kappa-beta se associa para liberar citocinas pró-inflamatórias. Então, quando o cortisol, junto com o seu receptor, se associa nessa outra região, aonde se uniria o NF-kappa-B, o kappa-beta, tá? Não existe a expressão, a transcrição de RNA mensageiro de citocinas inflamatórias. Tá? Então, essa outra forma como o cortisol é capaz também de inibir, então, o processo pró-inflamatório. E os glicocorticoides, na realidade, eles inibem todas as etapas da inflamação. Então, o que nós temos aqui é um esquema que está mostrando, tá, um tecido saudável e depois as etapas inflamatórias, ou como o tecido se comporta ante uma resposta inflamatória. Então, inicialmente, nós temos aqui o vaso sanguíneo, limitado pelas células endoteliais. Aqui está o tecido,
Aqui está o epitélio. Tá? Dentro do tecido temos fibroblastos, que compõem o tecido e que participam muito no processo de regeneração tecidual. Nós temos os macrófagos, com seus receptores de reconhecimento padrão. E nós temos aquela célula chamada mastócito, que é uma célula de tecido, que temos visto pouco ela não está circulando na corrente sanguínea, que ela expressa um receptor que se associa a imunoglobulinas E, tipo E. Ela é muito prevalente em processos alérgicos, em processos na doença da asma e também em processos associados a parasitoses. Tá? Então, quando existe inicialmente um processo inflamatório, essa fase de alarma, que são nas primeiras horas, aonde o macrófago começa a liberar citocinas pró-inflamatórias, dizendo que existe um evento de, por exemplo, aqui, um dano tecidual, a ruptura do tecido, existe uma ruptura do epitélio, o epitélio começa a liberar padrões moleculares associados ao dano, tá? Ou PAMPs, se existe uma infecção por um micro-organismo. Isso é reconhecido pelos fibroblastos, isso é reconhecido pelos macrófagos teciduais, isso também é reconhecido pelos mastócitos, e aí liberam mediadores pró-inflamatórios. Tá? Os glicocorticoides são capazes de inibir a formação de inibidores pró-inflamatórios. Vimos no slide anterior como inibiam a expressão de interleucinas pró-inflamatórias a partir da inibição, por exemplo, aqui das citocinas que seriam transcritas a partir do NF-κB. Tá? E eles também inibem a formação, a produção de prostaglandinas, que são derivados de lipídios. E, ao mesmo tempo, também inibem a liberação de histamina, que é um mediador vasoativo, ou seja, uma amina vasoativa que estimula a permeabilidade do endotélio, ou seja, estimula a passagem de células e de líquido dos vasos sanguíneos para o interstício. Os glicocorticoides também inibem a expressão de selectinas e integrinas, daquelas moléculas de adesão que eram expressas nas células endoteliais para permitir que os leucócitos fizessem aquele processo de transmigração ou de apedese, que é passagem, então, das células desde a corrente sanguínea para o tecido infectado. Os glicocorticoides, participam-se do processo de resolução. Então, os glicocorticoides estimulam o fenótipo de macrófagos que libera essas citocinas, interleucina 10 e TGF-beta, que são citocinas que têm um papel de auxiliar na resolução. Tem um fenótipo oposto ao dos macrófagos pró-inflamatórios, eles se chamam M2, em contraposição dos M1, e eles vão secretar, então, essas citocinas que vão, então, resolver esse processo inflamatório. Por outro lado, tá, os glicocorticoides inibem a deposição de colágeno, inibem a reepitelização e inibem a angiogênese. Então, em grande quantidade, os glicocorticoides começam a interferir no processo de cicatrização. Tá? Por isso que eles não devem ser, então, utilizados quando estamos em processo de cicatrização e não de resolução da inflamação. Tá claro? Então, o que nós temos aqui nesse slide é uma tabela que está mostrando assim efeitos colaterais, tá? Então, terapia com corticoides, onde é que eles agem, quais são os efeitos fisiológicos, tá? Muitas das coisas que a gente já conversou, e aqui efeitos colaterais, então imunossupressão, osteoporose, ganho de peso, resistência à insulina, hirsutismo, redução de massa muscular e aí por diante, né? Redução do aquecimento e até depressão. Então não é bom, né, tomar drogas anti-inflamatórias esteroidais, embora elas são tão boas para inibir o processo pró-inflamatório. Tá? Mas também temos uma outra classe de fármacos, que são as drogas anti-inflamatórias não esteroidais, e aqui nós temos várias das que vocês conhecem, né?
aspirina, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, tá? Ou celebra, que na realidade elas são fármacos que vão interferir no metabolismo de lipídios. Então, se vocês se lembram, ante um processo inflamatório, existe então uma modificação nos lipídios de membrana. Então, esses lipídios de membrana, alguns lipídios de membrana, através de uma enzima chamada fosfolipase E, vão ser transformados, a mobilização desses lipídios vai ser transformada num intermediário chamado ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico pode ser metabolizado por diferentes enzimas. Então, algumas enzimas chamadas ciclooxigenase 1, tá? Que produzem tromboxanos e prostaglandinas e que induzem um tipo, de tromboxanos e prostaglandinas que produzem a permeabilidade aumentada a permeabilidade vascular aumentada e a migração de leucócitos vai ser inibida quando se utilizem esse tipo de drogas anti-inflamatórias não esteroidais. E aqui temos outro tipo de drogas não esteroidais, a Celebra, então, que vai inibir outro tipo de formação de tromboxanos e prostaglandinas e que é também, então, alvo, ele vai impactar em uma enzima chamada ciclooxigenase 2. Tá? Não é objetivo dessa disciplina, se vocês vão ver isso em farmacologia, tá? Como é que eles agem, é simplesmente para mostrar para vocês, então, aonde que eles impactam, em que via metabólica e quais são as consequências e por que eles são utilizados e funcionam. Tá? Efeitos colaterais nós temos tanto na utilização de drogas anti-inflamatórias esteroidais como não esteroidais. Então, aqui também tem náusea, vômitos, diarreias, dor de cabeça, retenção de líquidos, úlceras. Então, assim, são drogas que têm que ser utilizadas, embora muitas delas podem ser compradas sem receita médica, sem prescrição médica, é importante sempre ter um profissional da área de saúde dizendo quando devo e por quanto tempo devo ingerir ou tomar esses fármacos. E por último, o que acontece se a inflamação não pode ser resolvida? Né? Se esse processo inflamatório que foi induzido por uma infecção de micro-organismo ou foi induzido por uma inflamação, uma lesão tecidual, nesse caso a gente vai chamar de inflamação estéril, o que acontece se não pode ser resolvido? Tá? Então, importante de novo o papel da febre na indução da resposta adaptativa. Então, eu tinha adiantado um pouquinho nos slides anteriores, mostrando a migração das células dendríticas para os linfonodos. Tá? Então, essa migração das células dendríticas, ela ingressa nos linfonodos através dos linfáticos aferentes e chega na medula dos linfonodos através dessas estruturas chamadas high endothelial venules, vênulas endoteliais altas, tá? Que permitem, então, a passagem de todas as células a partir dos vasos linfáticos aferentes para o linfonodo, tá? E nessa região vai existir, então, a febre, o aumento de febre aumenta a expressão, então, dessas moléculas de adesão, tá? Para permitir novamente, então, a passagem desses leucócitos que estavam circulando para agora o linfonodo, tá? E eles também, então, vai estimular o aumento da temperatura, vai estimular o contato entre as células dendríticas e entre as células dendríticas, ou também denominadas células apresentadoras de antígenos, e os linfócitos T por mais tempo, tá? Aumenta o número de contatos e aumenta a duração desse contato. E vai produzir, então, vai estimular a produção das células chamadas células T efetoras, que vocês vão ver, eu acho que a partir daqui a 2 semanas. Tá? E por último, aqui está mostrando uma imagem, essa aqui é uma imagem real de um linfonodo, isso aqui se chama microscopia de fluorescência, confocal de fluorescência. Vocês estão vendo aqui, tá? Os vasos sanguíneos, na verdade, perdão, são as vênulas endoteliais altas, aqui,
tá? E esses pontinhos verdes são os linfócitos que foram marcados com um anticorpo que floresce em verde e vocês podem ver. Então, vocês podem ver eles migrando através das células, das vênulas endoteliais altas, ou eles, quando eles não estão aqui, já presentes no córtex, na medula, perdão, dos linfonodos. Tá? Então, aqui é onde acontece, é onde começa a interação, quando a célula dendrítica vem, ou seja, migra para o linfonodo com o antígeno capturado e começa, então, a interação entre as células dendríticas, também denominadas células apresentadoras de antígeno, e os linfócitos T. Tá bom? Então, um resumo gráfico aqui de tudo que nós vimos nas duas aulas. Primeiro falamos da inflamação local, falamos que as células mais importantes eram os neutrófilos e os macrófagos. Quando eles se ativam, eles secretam citocinas, e essas citocinas, então, vão fazer na célula endotelial aumento de moléculas de adesão que vão permitir a passagem de leucócitos para o tecido inflamado. Também nos vimos principalmente na aula de hoje, como a febre pode ser protetora e como o aumento da temperatura. Então, essas citocinas que são liberadas numa inflamação local são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e induzir febre, aumento da temperatura. Como esse aumento da temperatura, junto com essas citocinas pró-inflamatórias, produz as proteínas da fase aguda, principalmente, a mais importante poderia ser a proteína C reativa, mas também estão as pentraxinas, como proteínas do complemento, fibrinógeno, proteínas surfactantes A e D, tá? E como também essas citocinas pró-inflamatórias podem também impactar na medula óssea, induzindo então agora a produção de leucócitos específicos, tá? No caso de uma infecção induzida por um micro-organismo, nós vamos então ter a produção de, por exemplo, neutrófilos polimorfonucleares. Por outro lado, também vimos, tá, como eventos de inflamação crônica, como no caso da aterosclerose, pode levar à formação de trombo, pode levar a uma contração, um enrijecimento das células endoteliais dos vasos sanguíneos, levando a uma doença. Tá? Então, essa aqui é a bibliografia utilizada, aqui como vocês sempre têm, são os livros texto, e aqui trabalhos científicos que foram utilizados para a construção dessa aula. Todos os artigos eu tenho eles em PDF, quem quiser olhar mais, pode me pedir que eu passo ou postar no Moodle. Tá? Muito obrigada a todos, e agora estou aberta às perguntas de vocês. Vou